A paz do Senhor, meus irmãos, meus amados e queridos ouvintes, você que vai assistir esse vídeo, irmãos, eu tenho uma palavra, e é uma palavra de Deus para a tua vida, teu ministério, tá bom? Aonde eu quero deixar com vocês um texto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, o texto aqui vai dizer que Pedro ele era um apóstolo de Jesus. A Bíblia fala que o rei, chamado o rei Herodes, ele levantou uma perseguição contra os apóstolos de Jesus. Porque a igreja estava crescendo. Deus ele estava curando através dos apóstolos. Irmãos, houve um grande alvoroço ali naquela região, né? E o rei Herodes, ele se incomodou, mandou perseguir a igreja. E ele conseguiu prender alguns, né? Entre ele Tiago. Tiago ele foi degolado, cortou a cabeça de Tiago. E diz a Bíblia que ele queria prender Pedro, mas só que Pedro ele queria matar Pedro. E diz a Bíblia que conseguiram prender o apóstolo Pedro, lançaram na prisão. No dia seguinte, o rei Herodes ia apresentar Pedro, né, para o povo, para querer matar Pedro. Mas só que diz a Bíblia, meus irmãos, em Atos capítulo 12, 5, que Pedro ele estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. E a igreja estava orando. Entendeu? O segredo está aí. O foco é esse. Nós não podemos perder esse princípio, que é a oração, o jejum. Isso aí, meus irmãos, é fundamental para o nosso crescimento e para nós se fortalecer. Mas o que diz a Bíblia aqui? Enquanto Herodes está pensando que vai matar Pedro, porque o homem, ele pensa que vai fazer alguma coisa, mas Deus, irmão, ele chega na frente do homem. Quer ver um exemplo? O apóstolo, lá em Atos dos Apóstolos, Saulo, ele com a carta pensou que ia matar os crentes lá em Damasco. Deus desceu lá em um clarão de luz e mudou o pensamento dele. Aqui o rei Herodes queria matar Pedro na manhã seguinte, apresentar Pedro para matar ele, pensando que ia envergonhar o nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus nunca é envergonhado. Sabe o que Deus fez? A igreja estava orando. Irmãos, algo sobrenatural. Eles prenderam Pedro, né? Botaram 2 guardas dentro da cela com Pedro, um do lado esquerdo e do lado direito com corrente, para Pedro não fugir, para ninguém soltar Pedro. E diz a Bíblia, enquanto a igreja estava orando, meus irmãos, Deus ele mandou um anjo lá na prisão. Ei, isso é sobrenatural. Deus mandou um anjo lá na prisão. Tu acredita nisso, meus irmãos? Que Deus ainda manda anjo? Eu acredito. Eu acredito. Se Deus mandou um anjo para ir lá na prisão, para visitar Pedro, imagine se Deus abrisse a tua visão espiritual, meus irmãos. Imagine se Deus abrir a tua visão. Diz a Bíblia que Pedro estava dormindo. Talvez Pedro está pensando assim, ó, na manhã seguinte eu vou morrer. Irmãos, Deus ele permitiu Tiago morrer. Mas Pedro, ele não vai deixar. Porque as coisas só acontecem se Deus permitir. Se Deus não permitir, ninguém toca em você, meus irmãos. Se Deus não permitir, Deus ele te guarda, te protege, te livra de todo mal. Deus mandou um anjo lá, a igreja estava orando por Pedro. Talvez a igreja estava orando, meus irmãos, para Deus estar dando livramento, e Deus ouviu. Deus ouviu. Pedro nunca imaginou, meus irmãos, que Deus ia mandar um anjo lá, mas Deus mandou e ele estava dormindo.
E ele pensou que era um sonho que estava acontecendo com ele. E de repente, meus irmãos, aquilo ali foi real. A corrente caiu dos braços dele. A cela se abriu. Naquele momento ali, ó, Deus paralisou tudo para Pedro passar. Pedro pegou a sua capa. Os portões se abriu. Os guardas não viu nada. Porque Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, Deus paralisa tudo para te abençoar, meus irmãos. Quando Deus está no negócio, Deus paralisa tudo. Entendeu? Deus paralisou tudo. Pedro passou. Saiu para o lado de fora com a capa. Foi lá na casa aonde o povo, os irmãos estavam orando por ele. Pedro bateu na porta, né? Quando a menina viu lá que era Pedro, foi anunciar, ó, Pedro está lá na porta lá. Ninguém acreditou. Por quê? Porque as coisas de Deus é assim, meus irmãos. Deus, ele quando quer, meus irmãos, fazer algo pela tua vida, tem pessoas que não vão acreditar. Mas é para o nome dele ser glorificado na tua vida, tá bom? Foi essa palavra. Se for necessário Deus enviar o anjo, Deus envia. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Compartilha o vídeo. Compartilha, tá bom? Para alcançar mais vidas. Se inscreve lá no meu canal, tá bom? Leandro Serpa. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fiquem na paz.